Olá, olá! Saudações, senhoras e senhores. Como sempre, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Daddy Jack e hoje, mais uma vez, vamos ver até onde a maldade da mente humana consegue chegar. Vamos falar dessa mulher, Marie Delphine Lalaurie, mais conhecida como Madame Lalaurie. Ela que junto de um de seus maridos torturou de maneira maligna, perversa, seus escravos. Experimentos bizarros, amputações, humilhações físicas e psicológicas serão os elementos que vão temperar com terror a nossa história de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá. Sádica e malévola, Delphine Lalaurie. Faz tempo que a gente não usa a nossa máquina do tempo, mas agora vamos usar ela para voltar para o século XVIII. Marie Delphine McCarthy nasceu em 1775 em Nova Orleans, importante cidade dos Estados Unidos. Já nasceu em uma família rica, nobre, muito conceituada. Os McCarthy faziam parte da mais alta classe social, de verdade. Eram em sua maioria importantes empresários, fazendeiros ou políticos. E sendo assim, Marie Delphine cresceu com uma educação rigorosa, o que a deixou bastante inteligente. E também cresceu com bastante cuidados e mimos, o que a deixou com uma grande beleza. Seus dois maiores atributos então eram esses: ela era linda e inteligente. Lembraram de alguém? Bom, sua infância e adolescência não tiveram nenhum episódio importante. Marie Delphine se casou pela primeira vez com 29 anos de idade, mas seu marido morreu logo depois, contraindo uma doença numa viagem. Ele morreu com Marie já grávida, e daí veio a primeira filha dela. 4 anos depois desse primeiro casamento, ela se casou mais uma vez. Os frutos desse segundo casamento foram mais 4 filhas, todas mulheres, somando 5 no total. E depois de ser mãe pela 5ª vez, Marie ficou viúva pela 2ª vez. Seu marido morreu de um suposto envenenamento. E é agora que nossa história começa a ficar interessante, mais especificamente em 1825, quando Marie, já aos 50 anos, se casou pela 3ª vez com um médico chamado Leonard Nicolas Lalaurie, vindo a ficar conhecida então como Madame Lalaurie. Alguns anos depois do casamento, eles adquiriram a mansão que viria a ficar tão famosa, a Mansão Lalaurie. Vamos para lá agora. O endereço é na Rua Royal, número 1140, em Nova Orleans. Lalaurie queria muito essa mansão e, pro azar do dono, ela descobriu que ele estava cheio de dívidas. O homem não queria vender essa mansão, pois era a única coisa que lhe restava na vida. Mas a família Lalaurie então fez questão de contatar cada uma das pessoas para quem o dono da mansão devia dinheiro. E com sua influência aqui e uns contatos ali, ela acabou pagando as dívidas do homem à força para ele, para então tomar a casa. E sem mais nada na vida, esse homem acabou se suicidando. A família se mudou para a mansão e, além de reformá-la por completo para atender aos gostos finos da alta sociedade, ainda ganhou um 3º andar, que segundo eles era o alojamento dos escravos, mas na verdade, aquele ali seria o palco de todas as atrocidades que vocês logo vão começar a ouvir. Enfim, foi nessa mansão que aconteceram várias festas que só contavam com convidados ilustres, artistas importantes, cientistas, estudiosos, políticos e qualquer outro tipo de pessoa influente ou no mínimo podre de rica.
E foram justamente algumas dessas pessoas nessas festas que começaram a reparar com mais cautela nos escravos da família Lalaurie. Sempre magros, abatidos e contidos, eles pareciam evitar Madame Lalaurie, mesmo que ela tratasse eles com extrema educação e carinho na frente dos convidados. Numa dessas festas estava uma importante mulher na história da humanidade, eu diria. Harriet Martineau, uma jornalista muito famosa naquela época, conhecida por querer ajudar as pessoas, e hoje em dia, inclusive, ela é considerada uma das fundadoras da sociologia. Foi ela a responsável por reunir os primeiros testemunhos das pessoas, falando sobre os comportamentos dos escravos da mansão Lalaurie. Sem falar que os vizinhos viam às vezes os escravos, trabalhando no jardim ou fazendo algum outro serviço na rua, e daí eles simplesmente desmaiavam. Houveram também alguns casos onde os escravos estavam fazendo serviços mais afastados da casa e desmaiavam no meio da rua, fora os que tentavam fugir e também desmaiavam. Esses eram tragos de volta para a mansão pela polícia, e nunca mais eram vistos. Só que nessa época, galera, já existiam leis para os escravos. Histórias de casos como o da Elizabeth Bathory já corriam o mundo nessa época, então a escravidão era algo que ainda não havia sido extinto, mas já existiam leis contra maus tratos de escravos, e por causa disso, o governo mandou que todos os escravos da mansão Lalaurie fossem entregues. Mas é aquela coisa, eu já expliquei para vocês, eles tinham muito nome, muito dinheiro, muita influência. Mexeram alguns palitos e pouco tempo depois ganharam o direito de volta de ter escravos. Enfim, muito mistério rondava toda aquela mansão. Houve uma vez em que, tarde da noite, um vizinho ouviu gritos e assistiu tudo escondido de um dos altos andares de sua casa. Uma garota, uma escrava criança, estava no telhado. Madame Lalaurie estava do lado de fora da casa segurando um chicote. Depois de um pouco de gritaria, não se sabe se a garota se jogou ou se ela escorregou lá de cima. Todo mundo conta uma história diferente, mas acontece que a garota caiu e obviamente morreu. O pescoço dela quebrou e o vizinho viu em seguida Madame Lalaurie ter um ataque de fúria, onde começou a chicotear várias e várias vezes o cadáver da garota morta. E enfim, chegamos no ponto culminante de nossa história. A data agora é 10 de abril de 1834. Madame Lalaurie já estava com 59 anos. Na noite desse dia, ela tinha saído para a casa de alguns parentes e só uma de suas filhas estava na mansão quando um incêndio começou. As autoridades foram chamadas e arrombaram a porta da entrada da mansão. Daí entraram juntos dos profissionais algumas pessoas aleatórias mesmo, pessoas do povo, para ajudar quem quer que estivesse lá dentro. A primeira coisa estranha que encontraram foram 2 escravos acorrentados ao fogão, entre eles uma senhora idosa, sendo que ali era onde o fogo estava com mais força, ou seja, provavelmente o incêndio tinha começado na cozinha. Mas no meio da adrenalina não foi dita muita coisa e eles continuaram pela casa procurando por mais pessoas. Enquanto nos primeiros andares algumas pessoas começavam a controlar o fogo, essas outras pessoas chegaram no 3º andar da casa, que era o lugar dos escravos, lembram? E ao abrir uma porta de um grande cômodo em específico, é que veio à tona a verdadeira cena digna de um filme de terror. O odor de carne podre era tão forte que fez alguns vomitarem instantaneamente e outros saírem de lá. Lá dentro dessa sala haviam vários e vários cadáveres de escravos pendurados no teto por correntes, braços e pernas apodrecendo pelos cantos,
Mas com certeza o que mais chocava eram as pessoas vivas que estavam vivendo acorrentadas ali dentro. Escravos amputados, com as genitais arrancadas e as feridas costuradas com barbante. Um outro vivendo dentro de uma jaula minúscula que o obrigava a ficar todo contorcido lá dentro. Uma outra usando uma coleira com espinhos internos que machucavam seu pescoço e faziam ela sempre estar ensanguentada. Todos eles estavam marcados por chicotadas ou queimados com ferro quente. Todos esses escravos foram então retirados dali, e quando a população se deu conta daquilo, ficaram sabendo daquilo, queriam matar a filha de Lalaurie que estava ali, mas as autoridades impediram e todos foram levados para a delegacia. E só lá, toda a história finalmente começou a fazer sentido quando os escravos começaram a explicar tudo. Quem começou o incêndio foi a própria senhora idosa que estava acorrentada no fogão, e a intenção dela era de se matar mesmo, porque ela tinha muito medo de ir para o terceiro andar, para essa sala de tortura. Lembram que eu falei que o marido de Lalaurie era médico? Pois é, lá ele fazia diversos experimentos desumanos com os escravos, sem se importar nem um pouco com a dor ou a morte deles. E muitos desses experimentos nem tinham fundo científico, eram só para satisfazer e divertir o casal. Uma vez, Leonard Lalaurie arrancou os 2 braços e as 2 pernas de um escravo e os costurou de volta, mas de maneira aleatória, só para rir da nova forma do escravo, que, óbvio, morreu alguns dias depois. Os escravos que relataram isso descreveram que esse outro escravo ficou parecendo um caranguejo humano. Mas eles também contaram que, apesar de Leonard ser cruel, a mais temida era mesmo a Madame Lalaurie, porque ela às vezes passava dias inteiros lá dentro daquela câmara de tortura. Era como se torturar realmente fosse a melhor coisa da vida dela, o que ela mais gostava de fazer. E ela não gostava de torturar apenas com a dor, mas de várias outras formas. Por exemplo, uma vez, Lalaurie não gostou de um dos pratos servidos para os convidados de uma festa. E depois, por mais de 10 dias, os escravos ficaram escassos de comida e eram obrigados ainda por cima a assistir a família jantando e almoçando enquanto eles morriam de fome. Como Leonard era médico, ele sabia exatamente a quantidade mínima de comida para dar para cada escravo, apenas para eles não morrerem de fome, mas sempre estarem famintos, deu para entender? Uma vez, durante um jantar da família, uma escrava desmaiou. Ela não morreu, apenas desmaiou, e Lalaurie ordenou que naquele mesmo instante os escravos cavassem a cova da própria amiga, e então enterraram ela viva, e ela foi deixada lá. Mas aí o casalzinho acabou gostando tanto dessa coisa de deixar os escravos com fome, que a coisa se seguiu para sempre. E isso explica, os escravos desmaiando no quintal ou no meio da rua. Bom, a partir disso, as autoridades começaram a cavar pelo quintal da casa e acharam vários corpos enterrados. Os escravos também contaram de um poço sem água, que também era usado para jogar escravos mortos. E nesse poço haviam até mesmo vários cadáveres de crianças. Por fim, eles contaram também que essas torturas não foram desenvolvidas aos poucos. A senhora idosa que botou fogo na casa, por exemplo, era a cozinheira preferida de Lalaurie e talvez a única que estava viva desde que a mansão foi adquirida. Ela contou que as torturas sempre aconteceram, ou seja, provavelmente Lalaurie já fazia isso muito antes de ir para aquela mansão, mas ela conseguiu encobrir muito bem, e desse modo fica muito difícil dar uma estimativa para quantas pessoas Lalaurie matou, mas é certeza
que foram quase 100 ou mais. Mas afinal, e o que aconteceu com a Madame Lalaurie? Bom galera, no caso de Elizabeth Bathory, como vocês viram, a justiça foi feita. Não foi o caso de Madame Lalaurie. Ela estava fora de casa e provavelmente ficou sabendo do incêndio e que tudo tinha sido descoberto. A filha dela, que estava na casa, foi entregue para parentes distantes e a própria Lalaurie foi para a casa de outros parentes distantes, mas depois que eles ficaram sabendo de tudo, também não queriam mais ela ali. O marido dela quis o divórcio e, por fim, ela entregou as filhas para vários parentes e foi para Paris, onde ela também tinha muito dinheiro. Depois disso, todas as informações são muito incertas. Dizem que ela morreu em Paris, atacada por um javali durante uma caça. Alguns dizem que ela voltou para Nova Orleans depois de já estar bem velha e morreu ali. De qualquer forma, ela nunca sentiu o peso de um chicote nas costas ou grilhões nos pés, como deveria ser feito. E assim termina nosso encontro de hoje. Me despeço de vocês agora, apesar da história ser bem revoltante, espero que tenham gostado. Caso estejam com muita fúria, descontem essa raiva em qualquer pessoa racista ou preconceituosa que vocês conheçam. Valeu galera, até o próximo vídeo.